Boa tarde a todos. Com grande alegria, abrimos esta sessão do programa Universidade Livre da Academia Mineira de Letras, do qual, com muita honra, sou coordenador, por delegação da presidente Elizabeth Renaud, nossa conferencista desta tarde. Antes de apresentar a palestrante, como se isso fosse necessário, eu quero registrar com muita alegria para casa as presenças dos acadêmicos Ieda Prates Bernes, Carmen Schneider Guimarães e do acadêmico eleito professor Jacinto Lins Brandão, novo titular da cadeira de número 25 e tradutor da epopeia de Gilgamesh. Aqui está um belíssimo trabalho, um primoroso trabalho de tradução do acádio para o português, né? Muito bem, o professor Jacinto já honra essa casa com a sua presença. Antes de falar sobre Elizabeth Renaud, eu queria ainda convidá-los a participar das outras atividades desta casa. Amanhã haverá uma sessão às 19h30, no âmbito do convênio desta casa com a Escola Brasileira de Psicanálise, Lacan e Literatura, às 19h30, e na quinta-feira haverá conferência do professor da UFMG, Sérgio Alcides, professor e poeta, sobre a obra da poeta Ana Cristina César, uma poeta importante da década de 70. Nos dias 22 e 23, sexta à noite, e sábado, 21 e 22, me desculpe, 21, sexta, e 22, sábado, haverá o seminário importantíssimo que esta casa organiza sobre acervos literários, né? Com a presença de José Murilo de Carvalho, Jacinto Lins Brandão, Ineida Maria de Souza, enfim, Caio César Bosque e vários outros, né? Para tratar do tema da conservação, preservação, guarda, manutenção de acervos literários, né? Eu não posso deixar também de convidá-los para uma sessão belíssima que faremos no dia 17 de outubro, embora a data ainda esteja um pouco longe, que será um sarau sobre a poesia de Ieda Prates Bernes, um sarau que tem a curadoria da professora doutora Ângela Vaz Leão, né? Então será um momento inesquecível para toda esta casa, 17 de outubro, 5 da tarde. Muito obrigado, presidente, por esse espaço para fazer os comerciais. Mas, enfim, com grande alegria que esta casa ouvirá hoje a palavra de sua presidente. Elizabeth Renaud, mineira de Carmo de Minas, é graduada em Letras Português e Inglês e especializou-se em literatura brasileira, tendo feito os 2 cursos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em 85, obteve o título de mestre em literatura brasileira, também pela Federal, com a aprovação de sua dissertação A Aventura Surrealista de Eledo Ivo, Invenção e Descoberta, dissertação que depois foi publicada pela Academia Brasileira de Letras. Presidente emérita da Academia Feminina Mineira de Letras desde 2004, também presidente emérita da Academia Municipalista, onde atualmente lidera o Conselho Superior, sócia efetiva do Instituto Histórico de Minas Gerais e membro de várias academias, entre as quais as de Itajubá, São João del Rei, Conselheiro Lafayette e Mariana. É membro da Academia de Ciências e Artes de Lisboa e da International Writers and Artists Association nos Estados Unidos. Escreveu 13 livros, entre eles o ensaio De Gil a João, que recebeu o prêmio Eduardo Frieiro, o romance Concha Lua, que venceu o prêmio Nelson de Faria da Academia Mineira de Letras e Alejandro José Cabaça da União Brasileira de Escritores, e o ensaio Memória Diamantina, contemplado com o Prêmio Centenário de Juscelino. Sua obra integrou várias antologias, né? Teve textos seus publicados em várias antologias, com destaque para a poesia mineira no século XX, organizada por Assis Brasil, reflexos da poesia contemporânea no Brasil, França, Portugal e Espanha, da editora Universitária de Lisboa. Tem poemas, contos e ensaios premiados, entre eles o Narrador Arqueólogo, Prêmio BDMG Cultural de Literatura, Rascunho de Minas, Prêmio de Excelência da International Writers Association. Colabora em vários jornais, revistas e em outras publicações com textos de sua autoria.
É para nós uma grande alegria ter nos quadros da Academia da Academia Mineira de Letras, uma personalidade com a densidade intelectual e também com a cordialidade, a lianeza no trato e a educação de Elizabeth Renaud, para quem eu peço aplausos de boas-vindas. Obrigada, Rogério. Rogério é exagerado. Boa tarde a todos, agradeço a presença. Vamos ouvir um pouquinho desse romance virtual. Machado de Assis constitui um fenômeno da literatura brasileira, agora também conhecido em outras terras pelas traduções que têm sido feitas de seus livros. Este fenômeno tem por alcunha o Bruxo do Cosme Velho, referência ao bairro onde morava e à prestidigitação que encaminhava a pena por suas mãos de um mágico, narrador onisciente e todo-poderoso. Esmiuçava a alma humana, de modo irônico, e com tais sutilezas que se fazia parte do personagem, e com sua bruxaria desvendava os segredos do coração e enrodilhava os mistérios da alma humana. Machado manipulava a palavra e a empregava no momento certo, com tal precisão e acuidade, não fosse ele o brasileiro preocupado com os rumos da educação no Brasil e com o zelo devido ao nosso idioma. De sua obra, definida como um libelo, disse Nelson Werneck Sodré: quando Machado afirma a literatura como mais do que passatempo e menos do que apostolado, compreende que a arte não se destina a preencher os ócios, como era aceito naquele tempo, e em muitos meios, mas tem missão a cumprir, e deve ensinar aos homens as coisas da vida, mas tal ensino perderia vigor e se diluiria na refratariedade se tomasse a forma de um apostolado, se denunciasse intenção. Assim, realiza sua obra, a mais alta elaborada em nosso país, aquela em que está mais presente o Brasil, numa fase característica de seu desenvolvimento. Esta obra, por artes de magia, ou melhor, do bem escrever e da agudeza do seu autor, continua tão atual e viva, e lida e discutida, e assunto para palestras, hoje ainda, como neste admirável Dom Casmurro, em seus 100 e tantos anos. A partir de uma história banal, Machado, o narrador, construtor do texto, apresenta o real da ficção. O narrador, distinto do autor, representa a fusão entre ele próprio e personagem, e o autor, que requer a participação de um leitor que possa interpretar a mensagem que se repassa. O autor provoca a reação do leitor crítico, já que ele diz negando. Na fala do texto, em que as vivências do contexto são descritas, o autor é o sujeito do discurso, e como manipulador da língua, coloca o real para afirmá-lo ou negá-lo, como assegura Barthes. O real da ficção passa a ser mais importante do que o real propriamente dito. Machado de Assis era um transfigurador da realidade, na colocação da verossimilhança feita através da ilusão da vida. Seria a exemplificação daquele real bartesiano que aflorava dos pequenos flagrantes de uma observação detalhista comum nos romances realistas. Na antiguidade, o real era colocado ao lado da história, em oposição ao verossímil, próprio do discurso narrativo. As coisas são o que delas sabem os que leem ou ouvem, e não o que sabe o que fala ou escreve. O narrador é o personagem central da história, Bento de Albuquerque Santiago, que relembra os episódios de sua vida. Quando criança, era Bentinho, e depois passa a ser Dom Casmurro. Seguimos o contado revivido por Bentinho, que aí contrapõe o efeito do real, primeiro, porque escreve sobre fatos acontecidos há muito, e segundo, por apresentar somente a sua visão dos acontecimentos, acrescida de sua análise particular, de seu ciúme doentio, sob o egoísmo e de sua incapacidade de amar. Temos assim o romance criado pelo narrador personagem, Bentinho, modelado pelo autor Machado,
que, longe de um contato com o mundo exterior e em si mesmado sobre sua emotividade introspectiva, tenta reviver e repassar ao leitor o que narra. Tentativa que se torna falta dele mesmo e cuja lacuna é tudo, na impossibilidade de atar as duas pontas da vida, ou de restaurar a adolescência na velhice, como é dito no capítulo 2, intitulado do livro. Antes do capítulo referido do livro, Machado, famoso por suas digressões, passa a ser o Dom Casmurro. Interrompidas, sem que, nem porquê, para abordar outro assunto, traduz o título que deu a ele, o livro. Fruto de um vizinho, companheiro de uma viagem de bonde, poeta que lhe pedira opinião sobre seus versos e que se desgostara com a casmurrice do interrogado, e Dom por considerar seus ares de fidalgo. Ele mesmo se intitulou Dom Casmurro. Dom porque tinha ares de fidalgo, e Casmurro porque respondia com casmurrice a quem se dirigia a ele. Vamos à história, relembrada em sua forma linear. Dona Glória, mãe de Bentinho, pagando uma promessa, pretende levar seu filho a ingressar no seminário. Seria padre, Bentinho. Porém, sempre há este porém, para que os contos sejam capazes de continuação e criem o tal efeito de real. Na casa da rua de Mata Cavalos, onde moram o filho, a mãe, o agregado, figura comum, participante das famílias de posses, tio Cosme, prima Justina, desfaz-se o projeto. E é o próprio José Dias, o homem que abusa de superlativos em seu linguajar empolado, que termina por unir as duas famílias vizinhas, os Santiago e os Pádua, a que pertence Capitu, o pivô de toda a questão. José Dias, diz a Dona Glória, que Bentinho e Capitu andavam aos cantos, em segredinhos, e constituiria uma grande dificuldade separá-los se eles pegam de namoro. Bentinho ouvira tudo atrás da porta, recurso conveniente para que se delineie a trama. Surge, então, o nó da narrativa, e aparece um dado significativo da literatura machadiana: o conflito que guiará o desenrolar do romance pela ciência do indivíduo, do que poderá ser o seu desempenho futuro, de acordo com o que se esperava dele. O narrador comenta: verdadeiramente foi o princípio da minha vida. Com quem então eu amava Capitu e Capitu a mim? Realmente andava cosido às saias dela, mas não me ocorria nada entre nós que fosse deveras secreto. Tudo isto me era apresentado pela boca de José Dias, que me denunciara a mim mesmo. Machado expõe uma realidade que só se realiza no espaço da metáfora. O papel de José Dias, o agregado, passa de secundário a revelador quando adverte Dona Glória, a mãe de Bentinho, prometida ao seminário, que este andava metido pelos cantos com uma adolescente desmiolada, sua vizinha e amiga desde criança. Esta visão preconceituosa reflete o que se quer qualificar: o caráter de Capitu, a vizinha, dissimulada, calculista. José Dias é o fio condutor da trama ou da intriga, com suas frases pomposas, superlativas e pelos comentários que o fazem personagem da mais comprovada ambiguidade, situado entre o ser e o parecer, unindo e desunindo, colocando dúvidas dentro das dúvidas, até mesmo para Bentinho, que descobriu que amava Capitu pelas palavras de José Dias. Este encarna o papel do coro do teatro grego, coordenando e comentando os acontecimentos que faz, às vezes, precipitar. Também na tragédia grega, a metáfora e a ambiguidade conduzem à inexorabilidade de um destino traçado pelas parcas. Em A Ética da Aventura, Ledo Ivo identifica a posição de José Dias na galeria machadiana, que de personagem secundário, ilusório, representa um papel decisivo. Com efeito, diz ele, extirpemos José Dias do texto e do contexto do romance
e este perderia sua razão de ser, sequestrado de sua própria e sinuosa motivação. José Dias é um grande dissimulado, por sua condição de parasita, de aventureiro, que se mete a conselheiro, que se torna indispensável à família que o acolheu. É ele que descobre que Capitu tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada, o que faz Bentinho descobrir os olhos de Ressaca, que traziam não sei que, fluido misterioso e enérgico, uma feição nova, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Essa foi a descoberta paralela do amor. A do amargor foi também feita através dos olhos de Ressaca, quando da morte de Escobar, o suposto rival. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto Escobar, quais os da viúva, sem o pranto nem as palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Para Beda Alemã, a ironia é uma autorrepresentação, uma encenação, em que o discurso narrado é contaminado pela presença do autor como sujeito, crítico e analítico, de uma situação perturbadora. Machado, como condutor de uma história, coloca a racionalidade dentro da irracionalidade, em que Bentinho se debate, e como sujeito analítico, passa a ser também o sujeito da ironia. Com a máscara da ironia e pela lucidez, na continuação do seu relato, na sua metonímia, afasta o leitor da superfície do texto, para provocar-lhe a autorreflexão e o seu engajamento. Nessa estratégia, que utiliza a ironia e que se assemelha à metáfora, está a intencionalidade do autor. Bentinho afirma, no capítulo 31, e é a voz de Machado que revela: Capitu é Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Se ainda o não disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor, à força de repetição. Estão aí as palavras do autor, o sujeito manipulador. Ou no capítulo 56, um seminarista, pois o nosso herói frequentou por algum tempo o seminário, a fim de afirmar ou negar a sua pretensa vocação sacerdotal. A alma da gente, como sabes, é uma casa assim disposta, não raro com janelas para todos os lados, muita luz e ar puro. Também as há fechadas e escuras, sem janelas, ou com poucas e gradeadas, à semelhança de conventos e prisões. Outros sim, capelas e bazares, simples alpendres ou passos suntuosos. Não sei o que era a minha. Eu não era ainda Casmurro, nem Dom Casmurro. O receio é que me tolhia a franqueza. Mas como as portas não tinham chaves nem fechaduras, bastava empurrá-las. E Escobar empurrou-as e entrou. Cá o achei dentro, cá ficou. Até que a história de Dom Casmurro começa com a de Bentinho, um pouco desordenada, sob o peso de uma promessa, a de sua mãe de fazê-lo padre. Resolvido foi o impasse pela substituição, o custeio dos estudos de um seminarista pobre e depois o curso de Direito e o casamento com Capitu. Comprove-se a ironia de Machado no capítulo 99. Minha mãe, quando eu regressei bacharel, quase estalou de felicidade. Ainda ouço a voz de José Dias, lembrando o Evangelho de São João e dizendo ao ver-os abraçados: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Minha mãe, entre lágrimas, disse: Mano Cosme, é a cara do pai, não é? Sim, tem alguma coisa. Os olhos, a disposição do rosto, o bigode é que a desfaz um pouco. Sucedem-se os acontecimentos. O casamento em tarde chuvosa de março de 1865, o presságio de Dona Glória: tu serás feliz, meu filho. A mesma frase que Bentinho repetia para si mesmo e cuidava ser de uma fada invisível à voz ouvida. O nascimento de Ezequiel, filho, os mimos com que era tratado, a amizade continuada entre os dois casais. Escobar, o amigo, casara-se com Sancha, amiga de Capitu. Começam os ciúmes de Bentinho e as armações feitas mentalmente quanto à suposta infidelidade da mulher. Vem depois a morte de Escobar,
a separação do casal, o exílio de Capitu e Ezequiel, a visita de Ezequiel ao pai, sua morte e a continuação da vida árida do Dom Casmurro, que diz premonitoriamente no capítulo 68. Montaigne escreveu de si: Ce n'est pas mes gestes que j'écris, c'est moi, c'est mon essence. Ora, há só um modo de escrever, a própria essência, é contá-la toda, o bem e o mal. Tal faço eu, à medida que me vai lembrando e convindo à construção ou reconstrução de mim mesmo. Por exemplo, agora que cortei um pecado, diria com muito gosto alguma bela ação contemporânea, se me lembrasse, mas não me lembra, fica transferida a melhor oportunidade. Machado de Assis iniciou a montagem e a desmontagem dos caracteres humanos, primeiro nos folhetins, passando para o conto e depois para o romance. Tanto os romances como os contos e os folhetins revelam a mesma finura de observação, a ironia piedosa ou cética, que marca a sua visão do mundo, como bem pontificou Afrânio Coutinho. O mesmo crítico declara que, vindo do romantismo, Machado não se entregou aos exageros do naturalismo, permanecendo num terreno apenas realista, mas pregando uma teoria formal ou clássica na literatura. E assim, nessa encruzilhada entre romantismo e realismo, colhendo nas teorias estéticas de ambas as escolas aquilo que tem de útil e somando-as aos princípios eternos da arte literária, criou uma doutrina altamente seminal, ainda hoje válida, graças à independência e superioridade com que se situou. Sua teoria e sua prática encontram-se no mesmo grau de excelência. Machado respeita o seu personagem. Isto é o leitmotiv, força e vida. É independente, age com objetividade e autonomia, e às vezes escapa-lhe das mãos. Pela memória, pano de fundo, tudo sabe e comenta. Às vezes perde a realidade exterior, concentrando-se apenas no íntimo, e o inconsciente metamorfoseia-se no corpo. E diz: as pernas desceram-me os 3 degraus que davam para a chácara e caminharam para o quintal vizinho. Era costume delas às tardes e às manhãs também. Que as pernas também são pessoas, apenas inferiores aos braços, e valem de si mesmas quando a caça não as rege por meio de ideias. As minhas chegaram ao pé do muro. Os estados de ânimo se diversificam. Se te lembras bem de Capitu, menina, has de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. Para Machado de Assis, a natureza é egoísta, numa concepção antropomórfica. Mantém-se impassível diante do ser humano e, como os deuses gregos, dispensa friamente os bens e os males. Fábio Lucas adota uma posição sociológica em sua análise à condição feminina de Capitu, a partir da situação da mulher na sociedade imperial. Coloca a separação entre Capitu e Bentinho na estratificação social e no poder da terra. Bentinho é seduzido pelos atrativos físicos e espirituais também de Capitu. O seu desejo de Capitu era o de posse, propriedade, que a sua consciência contraditória deitou por terra, a realização de uma felicidade conjunta. Bentinho vai construindo um patíbulo, álibi de sua deficiência humana. As provas que reúne são ambíguas, tanto podem ser comprobatórias ou nulas. A ascensão social de Capitu é anulada. A voz narrativa é masculina e a narração machadiana, pela boca dos personagens masculinos, configura as mulheres como dotadas de frivolidade e dissimulação. Capitu, possuindo, como se descreve, superioridade afetiva e humana, é descrita como de condição inferior e acaba sendo naquele quadro social, cujos mecanismos desvalorizam a mulher em busca de liberdade e autonomia, em sentido duplamente preconceituoso, por ser pobre e por ser mulher. Dom Casmurro, Bentinho, não consegue ligar as duas pontas da vida, quando da sua tentativa de reproduzir, na casa do Engenho Novo, a casa da Rua de Mata Cavalos.
Machado de Assis explora, em algumas de suas obras, o motivo das estrelas duplas, em sua eterna busca de uma unificação ou antecipando-se à teoria psicanalítica, a busca da complementariedade, em que Yin e Yang se conjugam na formação do ser perfeito. Voltando a Leduívo, obra aberta, Dom Casmurro assenta sua verdade romanesca na ambiguidade, como já dissemos, sendo, pois, esteticamente irrelevante interrogar-se se Capitu é culpada ou inocente, se andou de amores escondidos com Escobar ou se tudo não passou de imaginações de um temperamento ciumento, sensual e doentio como o de Bentinho. Quanto à semelhança de Ezequiel com Escobar, a própria Capitu alude à casualidade e chama a atenção do marido para o olhar de Bentinho ser esquisito como o de seu pai e o de Escobar. Muitas coincidências concorrem para colocar dúvidas dentro das dúvidas. Pela leitura linear do romance, poderá ser admitido o adultério. No entanto, lido em profundidade, conhecer-se-á a figura cínica e perversa de Bentinho, e é ele quem conta a história. No capítulo A Mão de Sancha, descreve Bentinho a sua intenção adúltera com a mulher de Escobar, amiga de infância de Capitu, incentivado pelos olhos de Sancha e afirmando mais uma vez que os olhos femininos são as portas e as janelas do pecado escondido no fundo da alma. Dom Casmurro mais sugere do que revela. Está mais na sombra do que na luz. O narrador não tem como autor a omnisciência. Apenas vê a realidade por um ângulo, insuficiente para revelar o mistério das vidas que se entrelaçam com a dele. Aí reside a mágica extraordinária do Bruxo Machado, a narração psicológica, cujo poder emergente firma-se na ambiguidade das interpretações. Os capítulos Otelo, A Xícara de Café, Segundo Impulso, já no final do processo descritivo da história, dimensionam a dubiedade, a psicose doentia, a vingança criminosa que quase se perpetra. Se não fosse a pena machadiana assustá-la, dominando a ação de Bentinho ao tentar o suicídio e o assassínio de seu filho, uma pobre criança. Seria trágico demais para a criação machadiana, governada pela ironia e pela dubiedade. Comprara Bentinho veneno para ele mesmo. No entanto, após o teatro, desistiu da ideia. O último ato mostrou-se que não eu, mas Capitu devia morrer. E continua, ainda assim, tive ânimo de mexer o café, os olhos vagos, a memória em desdêmona inocente, o espetáculo da véspera vinha intrometer-se na realidade da manhã. Nesta preparação lúgubre e criminosa, apareceu-lhe o filho, que se lhe atirou aos beijos. Voltou-lhe o impulso criminoso e tentou fazer com que o café lhe deitasse goela abaixo. Não sei que senti que me fez recuar. Pus a xícara em cima da mesa e dei por mim a beijar doidamente a cabeça do menino. Anos depois, Ezequiel vem visitá-lo, antes de partir para uma viagem científica onde morre, após contrair uma febre. Ao receber a notícia de sua morte, este é o comentário de Bentinho no capítulo 146. Apesar de tudo, jantei bem e fui ao teatro. Discute-se a capitulação de Capitolina, o que representa uma conspurcação à obra de Machado de Assis, que, no dizer de Carlos Fuentes, continua a ser o maior romancista das Américas. Josué Montello afirmou, em entrevista, que Capitu foi moldada à semelhança de Carolina Novaes, esposa amada e louvada de Machado. Isto derrubaria a hipótese da existência de uma adúltera real, personagem daquele efeito artificioso, expressando o fruto da imaginação de um marido ciumento, na trama do escritor. As mulheres, na sua dubiedade e artificialismo, são assim descritas pela ótica masculina e pelo tom machista da sociedade de então. Não seria este também um posicionamento irônico de Machado? Não lançaria o autor mácula sobre o caráter da esposa, nem apreciaria, com certeza, a atitude sensacionalista de um julgamento póstumo, 100 anos após a publicação de Dom Casmurro, de que participaram figuras do cenário cultural atual. O que Machado quis e o fez, de modo absolutamente brilhante, foi o desvelar de um stream of consciousness,
no determinar suspeitas e vinganças de um espírito conturbado e indeciso presente no Casmurro Bentinho. Penetrando nas íntimas elucubrações psicológicas do seu personagem, ficou este perfil de marido, que longe de uma fortaleza viril que deveria ostentar, é marcado pela angústia, pela dubiedade, face a uma traição fabricada por sua mente exaltada e febril. Machado de Assis descreve e expõe uma realidade que só se realiza no espaço da metáfora. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, presidente Elizabeth Renault, por essa bela conferência sobre Machado, oportunidade que tivemos de renovar nosso apreço pela obra machadiana e também pela palavra de Elizabeth Renault. Eu queria registrar a presença entre nós do presidente César Vanucci, da Academia Municipalista de Letras. Muito obrigado pela sua presença. E a palavra está franqueada a quem quiser se manifestar. E o uso do microfone é aconselhado. Tem um microfone volante aqui. Tem aqui, ó, um microfone volante que facilita. Ah, que beleza. E ela pediu que eu lesse para ela. Honra para nós. Muito bem. Não se pode negar. Certas pessoas nascem com aparente predestinação. Vemos que existem aquelas que vieram ao mundo para tornarem-se poderosas no campo da sabedoria. Dia após dia, suas mentes se abastecem de conhecimentos e elas se mostram grandiosas e são reverenciadas por todos que as conhecem. Algumas surgem com destinos apenas parecidos, mas entre elas cresce uma parede de extrema diferença. Enquanto as primeiras armazenam riquezas intelectuais em seus particulares domínios, estas últimas servem-se delas para espargi-las como dádivas preciosas de elevado conceito. Não se sentem satisfeitas, retendo para si a riqueza desses valores culturais adquiridos. Leem, estudam, pesquisam, comparam e, finalmente, passam a dominá-los com generosa mestria didática, advinda de seu talento. Escrevem crônicas, resenhas, ensaios, palestras, discursos. Com o transbordar da constante atividade intelectual, dedicam-se à escrituração de livros dos mais diversos temas. Vão com beleza e dedicação primorosa à poesia. Sua atuação extremada chega a dezenas de volumes considerados de vasto conteúdo cultural. Em cuidados de leitura, buscam os mestres, os clássicos, por preferência, mas leem todos por obrigação e amor ao ofício. Os trabalhos recheiam-se de citações trazidas dos sábios pensadores e enunciados filosóficos. Através dos séculos, a mulher vem conquistando a meia parte do espaço cognitivo do universo. A palavra é a primeira expressão inteligente do Homo sapiens, que é verbalizada como o princípio ou grafada nas lascas de pedra ou nos murais das escarpas. Dentre estas e aquelas personalidades, contam-se figuras singulares nos meios acadêmicos. Surgidas estas células culturais femininas, justamente para abrigar as mulheres que se dedicavam aos cuidados da palavra literária e ao dever da escrituração. Sabe-se que os portais de entrada desses organismos seletos estreitam-se ainda mais
para o sexo feminino. Estamos certos de que falamos aqui e somos entendidos, em particular, de determinada pessoa que nos cobre de orgulho pela atuação permanente e ascensão vertiginosa no domínio cultural. Elizabeth Renault acaba de editar seu 13º livro, Arquivos Literários, no qual se encontram registrados todos os conceitos acima referidos de uma verdadeira promotora cultural. Elizabeth Renault atingiu o patamar onde se situam os mais nobres valores intelectuais de uma nação, tendo sido eleita, pelas suas virtudes, a presidente da Academia Mineira de Letras com apenas 4 das 40 cadeiras ocupadas por mulheres. Obrigada. Carmen, agradeço as suas palavras exageradas, que levam em conta pela amizade que nos une. Mais do que a minha a trajetória literária, é a sua, Dica de Louvores, que está planejando agora um livro maravilhoso em que vai abordar a obra de vários nossos acadêmicos, que vai ficar na história da nossa academia. Obrigada pelas palavras e obrigada, Eneida, pela leitura. E eu gosto muito de lembrar um fato importante da história, em favor da história da nossa Academia Mineira, que esta casa se antecipou em 14 anos, né, a Academia Brasileira de Letras. Aqui, Henriqueta Lisboa foi eleita em 63, com grande atraso, naturalmente, mas foi eleita em 63, e a Academia Brasileira de Letras elegeu Raquel de Queiroz 14 anos depois, em 77. É só um breve registro, mas para unir a minha voz à voz de Elizabeth, de Carmen, de Eda e de Maria José, essa casa que é sempre mais e mais vozes femininas presentes aqui em seus quadros, com certeza. Helene? Que é presidente emérita da Academia Feminina Mineira de Letras, assim como sua mãe também o é. Sim, gostaria de parabenizar Elizabeth pela sua magnífica oratória. Mais uma oratória em que a gente abre os conhecimentos, né, a mais de Machado. E aproveito a oportunidade, então, para que todas possam estar aqui dia 25 de setembro, quando minha mãe, Lívia Pauline, fará a sua palestra sobre Henriqueta Lisboa, que foi uma das nossas grandes amigas pessoais, minha e de minha mãe, e então ela vai contar alguns episódios da vida de Henriqueta, que eu espero que seja inédita. Então, obrigada, Elizabeth. Obrigado, Helene, e agradecimentos antecipados pela vinda de Dona Lívia Pauline a esta casa, Dona Lívia que celebrou 100 anos de vida esse ano. Ah, tem uma pergunta ali. Parabéns para a apresentação da senhora. Eu gostaria de saber a sua opinião do ponto de vista de duas possibilidades. Na sua opinião, em relação a que a senhora já pesquisou e no seu trabalho como escritora, quais seriam os aspectos, naquele contexto que foi escrita essa obra, que poderia redimir
a condição tanto de Dom Casmurro quanto de Capitu? Qual que seria o fator de redenção, de salvação, de alívio para a alma dessas duas personagens? Eu tenho a impressão que não há alívio nessa obra. Foi uma tragicomédia pela voz de Machado. E Machado, José Monteiro disse que ele tinha feito esse perfil feminino de acordo com o da mulher dele. Então, eu queria lembrar que Machado foi casado com Carolina de Novaes durante 35 anos. E ele sempre saía às tardes. E ficou uma suspeita que ele mantinha um caso extraconjugal. Então, os seus amigos acompanharam uma vez e viram aonde que ele iria. Ele foi a um ateliê do pintor Roberto Fontana para examinar e avistar a moça do quadro que se chamava A Dama do Livro, que ele admirava demais e não tinha condições de comprar. Os amigos, então, fizeram uma coleta e deram de presente a Machado. Então, Capitu não poderia fazer essa escapatória conjugal se foi baseada na vida de Carolina. Carolina é uma mulher íntegra, mulher culta, que iniciou Machado na literatura portuguesa pela era portuguesa. Então, eu tenho a impressão que não tinha nada que pudesse culpar Carolina, a não ser a imaginação exacerbada de Bentinho. Na minha opinião, e de acordo com alguns autores que eu citei. A sua não é essa. Muito bem. Presidente, algum comentário? Nós, na BUMIG, como aliás de resto, em qualquer das instituições culturais mineiras, temos com relação a Elizabeth uma admiração que só faz crescer à medida que a gente se aprofunda no conhecimento da sua obra. Essa palestra que ela acaba de proferir aqui, com a refulgência que é peculiar em toda a dissertação que torna pública, é uma demonstração inequívoca de que andou muito bem a Academia Mineira de Letras, promovendo a sessão dela como primeira representante do sexo feminino na história da instituição, à presidência da casa. Nós, já na BUMIG, tínhamos o privilégio de haver contado com a participação dela no cargo de presidente por muitos anos. E ela se tornou, aliás, é uma presidente insubstituível. E ninguém melhor para dar esse depoimento do que o que a sucedeu na função. E o que existe, então, em torno de uma criatura acrisolada por tantos dons, como é a Elizabeth, que domina a palavra em toda a sua exuberância de manifestação da alma e do espírito humano, o que a gente tem a dizer é que, de um personagem assim, que honra e dignifica a cultura mineira, o que a gente passa a esperar é que o futuro lhe reserve condição de participação
em outros sodalícios. Provavelmente, por que não? A Academia Brasileira de Letras, já que ela reúne todos aqueles requisitos essenciais de personagem cultural exuberante, afirmativa e personagem cultural que só pode honrar qualquer sodalício do qual venha a participar. São as palavras que me ocorrem depois de compartilhar com emoção daquilo que a representante da Schneider trouxe aqui como manifestação da admiração e do apreço dessa outra grande intérprete da cultura brasileira a respeito da obra fecunda de Elisabeth Renault. Muito obrigada. Eu quero dizer que essas palavras todas eu devo à amizade que nos une. E por isso eu não vou me sentir lisonjeada nem vaidosa, porque eu acho que é a generosidade que fala por eles. Obrigada pela manifestação. Muito bem. Queria agradecer a presença de todos, registrar que a Academia Municipalista de Letras está completando 55 anos, né? E essa data será devidamente celebrada agora no segundo semestre. Enfim, e agradecer a atenção que todos ouviram a explanação da nossa presidente Elisabeth Renault sobre Machado de Assis. No mais, continue acompanhando a nossa programação pela imprensa, pela internet, pelas redes sociais. Sejam bem-vindos sempre. Essa casa é de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Agradeço a presença de todos que tiveram paciência de me ouvir. Muito bem, foi ótimo. Gostou?